Então vamos lá, já vamos conversar, lógico, com todo mundo aqui, mas vamos aproveitar o momento jornalístico. Adriano Dolfi está lá no campo do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, acabou agorinha o jogo palmeirense. Dá um resumo pra gente, meu caro Adriano Dolfi. Boa noite. Boa noite para você, Flávio, a todos que estão acompanhando mais essa edição do Mesa Redonda Futebol Debate, deixando aí um feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão acompanhando aí esse Mesa Redonda. Falando aqui do jogo no Allianz Parque, jogo que terminou com a vitória do Palmeiras 1-0, gol do Davidson e uma jogada do Johan, que ele acertou uma cabeçada, acabou errando a cabeçada na verdade, a bola bateu na trave, o Davidson, oportunista, acabou completando para o fundo da rede, vitória importante para o Palmeiras, porque nos planos do técnico Luiz Felipe Scolari existia a ideia de poupar os principais jogadores do elenco e isso acabou ocorrendo justamente com essa vitória. Bem verdade também que 2 jogadores acabaram deixando o gramado com problemas médicos. O goleiro Everton sentiu um problema muscular, um desconforto, foi substituído pelo Jailson e o Gustavo Scarpa ele teve um problema no calcanhar, acabou sendo substituído justamente também pelo Johan, que acabou participando desse gol da vitória do Palmeiras. O Palmeiras chegou agora a 30 pontos, está a 8 do líder São Paulo, mas está a apenas 3 pontos do terceiro colocado, no caso, o Grêmio. A gente volta daqui a pouquinho, Flávio, a gente está aguardando aqui a entrevista coletiva do técnico Jorginho. E aqui, nesse corredor, irão passar os principais jogadores do Palmeiras que irão falar aí sobre essa vitória importantíssima do Palmeiras 1-0 sobre o Vasco da Gama. Legal. E aí, tudo que tivermos de informações, mais detalhes do Scarpa, do Everton, a gente vai querer saber direitinho o que rola e também, claro, falar muito da vitória do São Paulo. Nelsinho Batista, uma honra enorme te receber aqui, prazer em tê-lo de volta ao Brasil. Não sei se para você, né? Para nós é bom, para você eu não sei. Depois de tanto tempo no Japão e já tendo a experiência de pegar um time que não paga, que faz miséria e que acabou de demitir o treinador Claudinei Oliveira, no caso do esporte. Boa noite, prazer em te receber aqui. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos aqui. Não é mais da mesa, é da cadeira agora. Boa noite a todos. É um prazer também estar aqui e vamos conversar de futebol. Você viu alguma coisa nova nessa sua volta ao Brasil? Está tudo como antes? Essa performance do São Paulo, o que você pode nos dizer? Bom, eu tenho acompanhado bastante o futebol brasileiro, não só a Série A, como a Série B também. E tenho visto assim alguns jogadores jovens, né? Alguns jogadores ainda que estão aí conseguindo continuar, mas eu acredito que o futebol brasileiro, eu acho que hoje ele já não é mais um esporte, né? O futebol brasileiro hoje é um negócio. Então muitas coisas acontecem do dia para a noite e os times, os clubes sem prejudicados. Ô Nelsinho, o esporte hoje demitiu o Claudinei. Você esteve lá recentemente e mandou o esporte passear, a gente sabe disso. E teve uma passagem ótima antes, teu filho também passou por lá. Como é que está a parte financeira? O esporte acertou com você, com seu filho, não sei se você pode falar pelo Eduardo, mas enfim, esse time que está, temos que tirar os caras daqui porque não está andando, não sei o quê, ele tem moral, ele paga? Não paga. Pelo menos para mim não pagou, né? Eu fiquei lá agora 4 meses e controlando, porque o grupo também não recebia. Então eu controlava o grupo, porque sempre conversava com os atletas e dizendo, olha, nós temos que ganhar para melhorar, se a gente não ganhar vai piorar. E aí chegou um momento que depois do Campeonato Pernambucano principalmente, que nós perdemos, e logo nas 2 primeiras partidas do Brasileiro eu vi que a coisa não ia andar, né? Apesar do grupo estava bem com a gente, trabalhando, tudo, mas aí eu pedi para sair porque eu estava lá 4 meses e não recebi nada. Tanto é que eu coloquei, entrei com um processo contra eles, né, já, para poder receber. Então outra vez você recebeu? A outra vez eu demorei 9 anos para receber. E no Japão? E fui campeão da Copa do Brasil. É verdade. No Japão não, no Japão eles chamam você, tá lá o dinheiro para você pegar. Né? Você sabe se o Eduardo recebeu? Eduardo recebeu. Acho que é com você o negócio. Então. Bom, vamos ver como é que foi o jogo do Palmeiras. A gente vai falar muito disso e de todos os outros temas. Palmeiras ganhou agora há pouco no Allianz Parque do time do Vasco. Vamos ver.
dando show para você ligado na Gazeta. Hora de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Aqui no Allianz Parque jogam Palmeiras e Vasco. Vitor Luiz no cruzamento, a bola passa, chega no Jean, pode bater no gol, cruzado! Aí o contra-ataque. Thiago Galhardo, a bola esticada, dividiu o Mike. No meio vai ficar com o Vasco. A bola comprida, a condição é legal. Thiago Galhardo no cruzamento. Chegou Vitor Luiz. Ainda o Vasco pode pintar o gol. Bruno Henrique. Autorizou o árbitro. Lá vem Pikachu. Levantamento. Everton. Tentou um gol olímpico, Pikachu. Autorizou o árbitro. A cobrança curta. Scarpa. O levantamento. Saiu Martin Silva de soco. A sobra do Palmeiras. Lucas Lima ajeitou para o Bruno Henrique. Abertura para Mike. Palmeiras utilizando muito o lado direito. Cruzamento para o Daverson. A bola sobrou com o Scarpa. Outra levantada na área para o Pikachu. A condição é legal. Ramon. O cruzamento no segundo poste. A bola passa com muito perigo. Aí com o Andrei. O passe ruim, travado. Lucas Lima. Caiu, o juiz deu a vantagem. Bruno Henrique. Boa abertura para o Jean. O cruzamento buscando o Daverson dentro da área de cabeça. Martin Silva. Scarpa. Segura. Sentiu ali o Scarpa. Tá chorando ali o Gustavo Scarpa. Se contorcendo de dor. Lance estranho. Com o meio-campista do Palmeiras. Giovanni Augusto. Galhardo. Boa troca de passes. Vem na esquerda. O cruzamento no segundo poste, vai chegando o Pikachu, chegou o Pikachu, Everton! Vem Bruno Henrique, aí o levantamento no segundo poste, buscando o Luan, tirou Martin Silva, Lucas Lima por cobertura em cima do Martin Silva. Tenta o cruzamento, a zaga tirou mal, Daverson no pivô, girou, bateu, Martin Silva! Sai da marcação, ainda ele, Lucas Lima. Aí o cruzamento pro Johan, condição legal, Johan por cima, no travessão, Daverson, tá lá! Gol! Daverson! Gol do Palmeiras aqui no Allianz! E o Daverson desencanta em 2018! Primeiro gol em competições oficiais do centroavante nesse ano. Aí falta para o Palmeiras. Jean levantou no meio da área. O desvio tá lá, não. Não vale o gol do Gustavo Gomes. Seria o gol de estreia do paraguaio Gustavo Gomes. Apita o jogo, Wilton Pereira Sampaio. Fim de partida aqui no Allianz. Vitória do Palmeiras. Palmeiras 1. Gol de Daverson. 0 para o Vasco da Gama. Daqui a pouco vamos falar mais desse jogo. Miller, Palmeiras não vem jogando bem, né? O jogo lá com o Cerro também foi complicado, hoje também foi, mas vai ganhando. Boa noite, Flavito. É verdade. Hoje um time totalmente reserva, né? Claro que acho que um dos titulares poucos que jogaram hoje foi o Bruno Henrique, que é o capitão da equipe. Mas a partida hoje, diante do time do Vasco, que é muito ruim tecnicamente, a partida do Palmeiras foi uma partida ruim. Tecnicamente a partida foi muito fraca e o Palmeiras achou um gol no segundo tempo. Como pontuação foi bom, né? Até porque está muito longe do primeiro colocado, que é o Tricolor. Eu acho que o Filipão fala uma coisa certa. Olha, a gente vai priorizar as 3 competições. A gente sabe que é difícil ganhar as 3 competições, mas o discurso é certo. Mas hoje o Palmeiras, diferente de Assunção, acho que Assunção, o Palmeiras até que jogou relativamente melhor em relação a hoje, porque hoje, tecnicamente, o jogo foi muito ruim. Normal, Vanderlei? Boa noite. Bom, ganhar é bom, né? Foi pouco, mas o suficiente para dar uma tranquilidade. Para o Palmeiras, foi o retorno do Filipão à Arena do Palmeiras, depois de algum tempo, né? Ele volta, o time não jogou bem mesmo, jogou melhor fora de casa, como o Mili destacou, mas vai caminhando. Precisa de pontos, precisa de vitórias. Eu acho que o Palmeiras vai ficar aí brigando. Eu acho que todo mundo tem que esquecer título. Eu acho que a briga de título é entre São Paulo e Flamengo.
Inter, não? Não acredito. O Grêmio passou o Inter hoje, né? Então, foi os para 3 primeiros terceiro. colocados... Mas o Inter joga amanhã ainda. Então, o Grêmio está em terceiro. A princípio, os 3 primeiros colocados... E agora Tine Guerreiro. Eu sei, Flávio, que tem grande contratação. Eu sei que tem um turno inteiro pela frente, eu compreendo, tem muita coisa, mas é muita diferença para tirar, né? Se eu não estiver errado na conta, aí são 10 pontos. 10 pontos. Mas olha, Vanderlei, se o Inter ganhar amanhã, o Inter joga com Fluminense em Fluminense. Se ele ganhar, ele vai a 35. O São Paulo tem 38. São só 3 pontos. Mas aí depois você vai falar do São Paulo. E o Flamengo 1, né, claro. Mas depois você vai falar do São Paulo e você vai verificar os próximos 9 jogos do São Paulo. Que eu fiz um levantamento aí. Dos próximos 9 jogos do São Paulo, claro, é bola rolando, estou falando isso antes da bola rolar. 7 jogos são absolutamente ganháveis por parte do São Paulo. De 9, 7. Então, a tabela para o São Paulo é uma tabela doce. Se o time continuar embaladinho, ajeitadinho, não será fácil pegar o São Paulo, eu acho. Mas nós estamos falando do Palmeiras. O Palmeiras, eu acho que vai ficar numa posição intermediária, 5º, 6º lugar. É por aí. Para você, Vampi, ganhar basta? Boa noite, Flávio. Boa noite a todo mundo aqui. Um abraço para Gilberto Costa aí, o nosso volante, está lá assistindo, mandou um abraço para todo mundo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro não vai ficar só entre São Paulo e Flamengo, não. Acho que o Palmeiras vai subir de produção, somou 3 pontos. Não jogou bem, mas tá de olho ali. Tem o segundo turno todo, né? Semana que vem acaba aí o primeiro turno e não tá aquela vantagem de 8, 10 pontos que nem foi o ano passado que o Corinthians abriu. Quando tentaram abrir os olhos, já estava... O Corinthians fez um segundo turno péssimo e pelo primeiro turno se segurou o título. Eu acho que esse ano vai ter ali 4 equipes, 5 equipes, até as 5 rodadas finais brigando pelo título. Não vejo essa vantagem toda não em relação aos demais. O Palmeiras, né, vem de uma vitória boa no meio de semana pela Libertadores e hoje somando mais 3 pontos, acho que o Palmeiras ainda vai brigar pelo título. O máximo que o São Paulo pode virar na frente são 4 pontos. Ele tem 1, se ele ganhar o Flamengo e perder, ele vira com 4. Depois tem mais 19 jogos. Sim, lógico. E essa tabela doce aí que o Vanderlei olhou, sim. Campeonato Brasileiro, você pode pegar aí o Paraná, que é o último colocado, você ir Curitiba e de repente não ganhar, tropeçar. Um empate já é tropeço, já diminui a colocação. Você pode pegar um Ceará, um próprio Vitória que não vem bem, o próprio Sport. Não é coisa assim que você, em termos de Campeonato Brasileiro, não é espanhol. O primeiro pega o último, é certo. Aqui não, aqui no Brasil, você se engasga às vezes com as espinhas aí, que não é mole, não. É porque o primeiro é muito parecido com o último, né? É verdade. É bem achatadinho, né? Lá a grana faz diferença. Aqui não. Aqui não faz diferença nenhuma. Assim, 5 para brigar e uns 10 pedindo para cair. E aí, mas a diferença é olhar bem pequenininha, bem isso que você falou mesmo. Lá na Europa a diferença da grana faz diferença. Aqui não. Aqui é só o salário que faz diferença. Os times são eliminados pelo Jorge Wilstermann, pelos times do Equador. Toda hora isso acontece. Time do Paraguai. E aí, mestre Helena, e o Palmeiras hoje? Está dentro do receituário filipinesco, né? 1-0 em casa, 3 volantes, fecha tudo. Honestamente, eu nem vi o jogo, mas posso imaginar o desenrolar por tudo que vocês disseram. É isso aí. O Palmeiras vai ganhando, tal. Porque é isso aí. O primeiro e o último, tudo chatado, é tudo mais ou menos a mesma coisa, tudo japonês no futebol brasileiro atual. Só dá um minutinho, por favor. Só um pouquinho melhor. Só que tem um jogador com o nosso Adriano Adolfo, volto com você, mestre. Claro. Vamos lá, Adriano. É isso aí, Flávio. A gente está aqui do lado do Everton, né? Jogador que participou aí dessa vitória do Palmeiras por 1-0. A gente até comentava no programa, né, Everton? O Felipão pensando em poupar os principais jogadores do elenco e 2 desses jogadores acabam aí sendo substituídos com alguns problemas, incômodo, lesão, para deixar a torcida mais tranquila. O que foi o teu caso aí? Boa noite. Boa noite. Acho que foi só um desconforto, né? Nos primeiros tiros de meta que eu bati, eu senti um pouco de desconforto, algo um pouco diferente que eu estou acostumado a sentir, e cada vez que eu ia batendo ela ia se alongando mais, e no intervalo o médico avaliou e preferiu dar uma segurada, né, dar uma preservada. Acredito que seja só um cuidado maior, mas vamos fazer exame para
para realmente ter a certeza, mas acredito que não vai ter problema. Acho que o importante foi a vitória hoje, que era importante para a gente dentro do Campeonato Brasileiro, né, nos dá tranquilidade e confiança aí para as decisões que a gente vai ter para frente. Foi uma vitória comemorada também pela família, né? Dia dos Pais, aí a Valentina aí no seu colo, sua filha aí, presentão para você e toda a família, né, Everton? Sem dúvida. A gente passa tanto tempo longe de casa, viajando, concentrado, então quando a gente tem a oportunidade de estar com os filhos, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Eles muitas vezes são nosso combustível, nossa força no momento de dificuldade, e ter hoje ela comigo é um motivo de muita alegria. Entrou em campo, né, tá sempre que a gente pode estar junto, e eu estou feliz, né, por essa grande bênção que o Senhor me deu, e mais feliz ainda de poder estar ajudando e poder estar jogando aí sempre. Só para a gente encerrar aqui, a importância dessa vitória, o Palmeiras a 8 pontos do líder, chegando aí no bloco aí dos primeiros colocados, e também para dar moral nesse jogo de quinta-feira aí contra o Bahia pela Copa do Brasil. Sem dúvida, acho que a vitória era essencial, né, para nossas pretensões, para brigar lá em cima. Nossos adversários de cima hoje praticamente todos venceram, e era importante a gente vencer também, né, para estar brigando lá em cima, para estar colado, para estar junto. A gente sabe que a distância ainda é um pouco considerável, mas ainda não acabamos nem o primeiro turno, tem muito campeonato para acontecer, e a gente espera poder diminuir essa vantagem cada vez mais. Legal, Everton, obrigado, viu? Tá aí, Flávio, esse é o Everton, goleiro, aí tranquilizando a torcida, saiu, foi substituído por uma precaução, sentiu um desconforto, deve ser avaliado e reavaliado aí durante a semana. E a grande questão é, o Everton aí saindo, já tem Jailson, já tem Fernando Praz aí, de olho nessa vaga de titular aí, grandes goleiros aí, o Palmeiras tá muito bem servido, né, Flávio? Sem dúvida, o Adriano Dolphy volta já já. Desculpe, Helena, por favor. Não, que é isso. O negócio é o seguinte, o Palmeiras vai nessa pancadinha. Quem esperava que o Palmeiras, pelo investimento feito pelos jogadores de alta qualidade que possui e tal, fosse em busca da excelência, de mostrar um futebol bonito, funcional e tal, tira o cavalinho da chuva, né? Porque, segundo o próprio receituário do Filipão, esse negócio de jogar bonito é no tempo que amarrava cachorro com linguiça, né? Coisa antiga e tal, não existe mais. E vai ser isso aí. O Palmeiras vai nessa pancada. Pode até ganhar um campeonato aí, não difícil brasileiro, mas pode ganhar. Nelsinho, você que trabalhou tanto no Palmeiras, né, de maneira muito positiva, como é que você avalia o atual momento, trocando um estilo, né, de um treinador para outro? Aqui eu não estou fazendo juízo de valor, mas pergunto a você, como é que é essa troca? Eu acho que nível até de motivação foi muito positivo, porque o Felipão é um treinador com um currículo vencedor, né? E logicamente tem um carisma dentro do Palmeiras. Eu acho que foi muito positiva, e com certeza é um time que não vai apresentar, às vezes, como hoje, um grande futebol, mas vai fazer de tudo para ganhar, né? E é isso que talvez estava faltando. Então, essa motivação que a comissão, que o comando passa para o grupo é muito importante, porque mesmo não jogando bem, ganhou. Isso é, dentro do campeonato brasileiro e de pontos corridos, ganhar é essencial. Ô Nelsinho, as ideias, embora o Roger tenha sido auxiliar técnico do Filipão, eles pensam o futebol de maneira bem diferente, né? Eles executam a ideia de jogo de uma maneira bem diferente. O que se implica para o jogador? Olha, não muda muito, taticamente não se muda muito, não é? Lógico que cada profissional tem a sua forma de jogar. O que muda é, às vezes, a conversa que você tem e como você pede para o jogador fazer aquilo que tem que ser feito dentro da função dele, entendeu? Isso muda. Agora, taticamente, pelo que eu tenho esse tempo, essa experiência de futebol, não muda. Um joga o 4-4-2, outro é 4-3-3-1. Então, nós temos que achar que aproveitar essa troca para ter essa motivação, né? Eu acho que isso é importante. O grupo, ele tem assim, ele sabe até onde ele pode chegar com o seu comandante.
Perfeito. Eu faço eu costumo fazer uma divisão das funções e do funcionamento de um time em estratégia, esquema e tática. Estratégia é quando o clube se prepara para toda a temporada. Quem ele vai botar, quem ele vai tentar contratar, como é que ele vai fazer a logística de viagem, etc. E tal. Essa é a estratégia do clube. O esquema não varia. Tem 3, 4 esquemas que são eternos. Do 4-3-3, 4-2-4, e aí vai. Né? São 3-4-5-3-2, aquele negócio. A tática é aquela que o treinador decide na hora do jogo. Desculpa, e durante o jogo. Posso interromper de novo? Claro, com prazer. É que estamos ao vivo, aproveitando a situação. Manda. Você, como brilhante jornalista, sabe que é o momento. Claro. Vamos lá, Adriano Adolfo Jordi. Contra a LDU, o que aconteceu no segundo tempo que não conseguiu repetir o mesmo futebol? Realmente é difícil da gente explicar. Nós tivemos uma queda de rendimento no segundo tempo, principalmente depois que a gente tomou o gol. A gente se descontrolou um pouco, a gente não conseguiu manter a organização. Aguardei um pouquinho para ver se a gente conseguia reagir com aquela formação. E aí tentamos o Vinícius, tentamos a entrada do Max para ver se a gente conseguia, pela velocidade do Vinícius, movimentação dele, jogando pelo lado esquerdo, trouxe o Thiago por dentro, acabou que eles acabaram trocando e aí a gente conseguiu organizar depois de novo, mas a gente não conseguiu realmente reagir diante do gol que a gente tomou. O Jorginho, nas análises é sempre assim, o Vasco faz bons jogos, só que falta o resultado. Foi assim nos últimos 2 jogos pelo Brasileirão e também contra a LDU na eliminação. Que tipo de ajuste você precisa fazer e se é muito mais da questão do emocional, da hora de finalizar, da hora da confiança? Eu acho que passa por isso tudo. Naturalmente, a gente até antes do jogo mostrou os gols que a gente tem feito, gols bem construídos. Temos jogadores que têm toda a capacidade de fazer gols, mas vai passando o tempo, você não consegue realizar aquilo, mas de uma forma geral, um empate aqui era um excelente resultado. A gente sabia disso. Seria um bom resultado, excelente, claro, seria uma vitória, mas quando nós tomamos o gol, aí nós não conseguimos uma reação, e é fundamental que uma equipe como o Vasco da Gama, grande como o Vasco, precisa reagir diante dessa situação. Esperei um pouco mais para ver se a gente conseguia reagir diante do resultado e aí acabamos mudando, mas a gente não conseguiu realmente reagir diante do resultado adverso. Da questão da troca do André, né? Você colocou o Raul, o André na lateral, acabou sentindo um pouco, depois você voltou com a troca. Na realidade, a gente já tinha, com a entrada no outro jogo, com a entrada do Luiz como zagueiro, a gente acertou muito bem a equipe dessa forma, quando o Raul veio para volante e o Andrei como lateral. Então a gente tentou repetir, porque a gente sabia que o Rafa estava voltando, né? O Rafa teve aquele problema, aquela pancada que ele tomou na cabeça, além disso teve uma contusão. A gente percebeu que a gente estava ficando um pouco vulnerável por aquele lado e tentamos uma mudança, assim como nós tínhamos feito contra a LDU, porque a gente acertou muito bem a equipe ali com o Raul de volante, o Andrei por dentro e o Andrei de lateral, e acabamos sofrendo justamente o gol naquela situação ali, uma antecipação, e realmente assim é muito ruim. Nesse momento a gente precisava de um bom resultado aqui, o empate seria um bom resultado aqui, mas ainda estamos vivos dentro da competição, é possível a gente reverter essa situação, mesmo porque nós temos ainda esse jogo para terminar o primeiro turno. Claro que ainda estão faltando 2 jogos, mesmo sendo fora, mas eu acho que dá para a gente reverter essa situação. Jorginho, o Vasco tem criado boas oportunidades de gols, né? Mas os resultados não vêm aparecendo, né? O que você mais lamenta com o time jogando bem, mas os resultados não aparecendo? Acho que é difícil da gente ficar lamentando uma situação que não aconteceu. É claro que se a gente pensar no jogo passado, contra a LDU, foram 36 oportunidades de gol, 10 chutes a gol. Hoje nem tanto, mas a gente tem criado, a gente tem se movimentado bem, está faltando o remate final, e é uma coisa que a gente tem treinado insistentemente e vamos continuar treinando até que a coisa aconteça. Já existe uma evolução? Tá aí, Flávio Reis, o técnico Jorginho falando aqui ao vivo no Mesa Redonda. Já o Adriano deu foto de lá no Allianz Parque para colher
a palavra do técnico Filipão do Palmeiras. Desculpe, mestre. Não, só para dizer o seguinte, quer dizer, essa coisa ficou uma coisa muito maluca de disposição de jogadores em campo. Parece que era tudo antigamente, era tudo poste. Ninguém saía do lugar, era cada um na sua posição. E hoje, o futebol moderno, os caras, o ponta marca, tudo sempre foi assim. O espaço é o mesmo. A turma se movimenta, o cara sai da esquerda para a direita, vem para o meio. Então, vamos parar com essa esquematização, né, em cada comentário, em cada observação que é feita sobre o jogo de futebol. Vamos parar com isso. Sabe? Está no fim, acabou. Isso aí não é moderno, isso é idiota. Bom, daqui a pouquinho vamos falar da vitória do São Paulo. São Paulo deitou lá no Recife, muito tranquilo. Daqui a pouquinho vamos ouvir a palavra do Filipão. Vamos falar do Santos que volta para a zona do rebaixamento e do Corinthians. Antes eu quero deixar um recado para você. Você está à procura de alimentos deliciosos e saudáveis? Conheça a Alibec, importadora e distribuidora de conservas, nuts e frutas secas, desidratadas, glaciadas e cristalizadas, com uma imensa variedade. Castanhas, amêndoas, amendoins, azeitonas, nozes, damasco, desidratados de abacaxi e goiaba e muito mais. A Alibec trabalha com uma grande variedade de produtos alimentícios, distribuindo para todo o Brasil. Hoje, em destaque, temos a gostosíssima amêndoa defumada Alibec, é muito bom. Produzida com amêndoas chilenas, selecionadas, ela é crocante, incomparável e extremamente nutritiva. Rica em fibras e proteínas. São mais de 20 anos no mercado, com muita qualidade e dedicação total aos clientes. Faça um orçamento agora mesmo, ligue e fale com o representante. 11 3985 9830. Saiba mais acessando o site alibec.com.br. Alibec, tradição e qualidade. E o nosso querido Nelsinho Batista vai receber um kit da Alibec, que é tão ambicionado. O Dorival Júnior, semana passada levou, ligou, falou, que legal, tá bom demais, quero mais, onde é que tem e tal. Bem bacana. Se no seu supermercado não tiver Alibec, muda de mercado, que ela é ruim, hein? Que mercado de qualidade tem produto da Alibec. Pois não. Bom, abraço para todos os pais da Alibec. E, nossa enquete lá do site gazetesportiva.com, você acha que o São Paulo vai ser agora campeão do primeiro turno já na próxima rodada? Vai dando que sim, hein? Por enquanto, 85% dos votos. Eu esqueci de mandar um parabéns para um papai da nossa equipe. Jonas Campos vai ser papai. Imagina, um meninão. E vai ser papai, ele é casadinho, então, beijo pro Jonas, pra esposa dele e pro bebê que vem por aí. E lá no site gazetesportiva.com tem uma notícia, o Ronaldo Fenômeno foi internado numa clínica lá em Ibiza. Se você quiser mais informações, é só entrar no site gazetesportiva.com, mas agora vocês querem, né? Ele chegou a correr risco, mas agora não, agora já tá numa boa, já tá internado. Deve ter alta amanhã. Isso, mas eles chegaram a ter algum receio com relação à saúde, né? Gripe. Teve um quadro forte de gripe. Na sexta-feira ele estava num hospital público. Pegar gripe em Ibiza é duro, hein? Aí depois ele foi... O que você quer dizer com isso? 70 graus em Ibiza. Ibiza, O que você quer dizer com isso, pô? Não, tô falando pegar gripe em Ibiza. Então deixar aqui mesmo na minha Vila Maria, no meu Tatuapé, que é sossegado. Em Ibiza pegar gripe. Ele começou o tratamento num hospital público, aí ele foi transferido para essa clínica particular, né? E deve receber alta amanhã desse quadro forte de gripe aí. Mas ele disse que já está bem. Se Deus quiser, amanhã ele sai da clínica. A gente viu ali até. Melhoras para você, né? Ronaldo. O chá de Ibiza é bom. Vamos para o nosso lance Lux Color de hoje, então. É uma homenagem ao jogo que acabou agora, a vitória palmeirense. O gol do Daverson, que o Palmeiras acabou de marcar. Está escolhido como o nosso lance Lux Color de hoje. Uma bola que começa aqui pelo lado, o rebote e o Daverson de cabeça acaba fazendo o gol. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Color. Pinte também você com Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Daverson com o lance Lux Color de hoje para você.
Legal? Tem perguntas pro Nelsinho também então, chegando, lá, viu? favor, Já posso fazer aqui, ó. O Otton tá mandando, o Otton Cruz lá do site gazetesportiva.com selecionou aqui. O Mariovaldo pergunta o seguinte, Nelsinho. Mariovaldo dos Santos, você já enfrentou seu filho Eduardo Batista em alguma partida profissional? Isso já chegou a acontecer? Quem venceu? Não ainda chegamos não. ainda. Não chegamos. Ainda não teve esse confronto, né? Ainda não esteve. Ainda não vão sair na briga, hein? Não. Não tenho nada. E aqui, na sua opinião, você já treinou diversos clubes, o que qual é maior, a pressão, qual time que tem maior pressão de torcida e também política interna para você dirigir? O Palmeiras ou o Corinthians? Pergunta o Antônio dos Santos de Sorocaba. Olha, são dois clubes que existe pressão, lógico, né? São clubes tradicionais, clubes que disputam títulos, clubes que estão sempre tendo que ganhar. Então não tem assim uma diferença. Os dois clubes eu trabalhei e logicamente quando você não tem resultado a pressão é sempre maior, né? Beleza. Vanderlei? Assim, qual é o número ideal de jogadores para uma equipe participar de algumas competições? Por exemplo, tem equipe participando de 3 competições. E quando começa, está todo mundo disposto e tal. Aí quando vai saindo da competição, o discurso é o seguinte: ainda bem que nós saímos, porque agora vamos focar só numa. Eu defendo a tese que, se pensa assim, deveria ter mandado uma cartinha antes, abrindo mão da participação e abraçado só uma competição, né? Mas quando sai, diz que, olha, graças a Deus que saímos, porque agora vamos poder respirar e disputar a competição tal. Mas para disputar tudo, 30 jogadores, 35 jogadores... Vanderlei, posso voltar lá para... Claro, vamos lá voltar para o dúvida. Filipão, começa a falar. Vamos lá. Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Felipão, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre como estão sendo as suas avaliações, se ainda estão rolando avaliações de uma competição para outra. Se pode mexer com aquela equipe que jogou muito bem o segundo tempo contra o Cerro Porteño. Deve ter um mix das duas equipes. Não, se você já tem algumas preferências, como é que você está procurando uma equipe ideal? Bom, eu procuro nos treinamentos, procuro na observação das outras equipes, procuro na montagem de uma equipe que seja ideal para aquele jogo de acordo com o trabalho dos fisiologistas do departamento médico. A montagem de uma equipe, às vezes precisando de 1 ou 2 jogadores da equipe que jogou na quinta-feira, como foi o caso hoje do Mike, do Bruno Henrique, do Everton. Então a gente vai fazendo esse balanço. Já na próxima semana, quem sabe a gente coloque em vez desses jogadores outros jogadores. A gente vai montando de acordo com a rodagem que esses jogadores podem ter nesses campeonatos. Mais as observações que a gente está fazendo. A gente hoje tinha o Papagaio, o menino do Sub-20 no banco, tinha mais o Arthur da Sub-20 no banco, tinha mais o Gabriel volante no banco. Quer dizer, a gente vai mesclando para poder chegar nas 3 competições, se possível, vivos numa semifinal, final, né? Vamos ver. Então a gente está trabalhando, fazendo análise. Eu conto com... Muitas vezes eu pergunto muito mais às pessoas que permaneceram, como o Omar, como o Andrei, algumas situações, que é que vocês viram quando aconteceu isso? E eu vou pensando e vou colocando em campo. Felipão, boa noite. Se você tem condição de voltar para numa condição melhor? Vamos embora. Então vamos lá. Helena, por favor. O Filipão está travado. O negócio é o seguinte, Nelsinho, exatamente essa questão de muitos jogadores, sabe, mexer com muitos jogadores ao longo de uma temporada, você não acha que as categorias de base deviam investir muito na produção de jogadores versáteis que fizessem várias funções dentro do time, para exatamente reduzir essa necessidade de tantos jogadores? Se você tem 4 ou 5,
que jogam em várias posições, você não precisa ter 10. Né? Sim, mas exatamente substituto o outro. Eu penso dessa forma. Se você tem um grupo de 25, por exemplo, eu tenho 5 atletas que são versáteis, né? Então, o problema aí não é você ter jogadores que jogam em mais posições, é a sequência de jogos que vai machucar esses versáteis também. Né? Então, você tem que ter um número a mais para poder ter pelo menos uma equipe, um time competitivo e um banco para você... E agora, no Brasil está tendo campeonato sub-20, campeonato de aspirante, para você poder tirar, né? Exatamente. Para poder ver. Está tendo campeonato brasileiro de aspirante, campeonato brasileiro sub-20, com viagens aí, Inter enfrentando São Paulo, igual o campeonato brasileiro mesmo, normal, só que um é sub-23 e o outro é sub-20, né? Para dar essa oportunidade de você mexer com a base. É importante, porque senão o jogador aparece, você só vai descobrir quando o cara tá lá, né? Não, eu quando comecei minha carreira mesmo no Vitória, e o Campeonato Baiano era paralelo ao de juniores com o profissional. Então, a torcida chegava cedo, a imprensa chegava cedo e via na base. Foi obrigado o Hélio dos Anjos a puxar o Dida, o Alex Alves, o Paulo Isidoro. Você falou, os moleques aqui dos juniores, do juvenil, é melhor do que os caras que estão no profissional. A gente subiu tudo com 17 anos. E acontece muito isso. Hoje tem essa rede, né, de interesse, de empresário com dirigente, que fica difícil. Eles, de propósito, deixam o cara lá embaixo, que é para poder vender mais barato. Não deixar aparecer, né? Às vezes, exatamente, segura, não põe o jogador que deveria pôr, porque tem que pôr o jogador do empresário que tem negociata na parada. E aí vai junto buscar com os dirigentes, claro. E aí vai buscar uns gringos que não sabem nada, que são piores do que nós. E pagam também uma fortuna, porque aí tem outro esquema. Exatamente isso. Então é fácil, né? Faz essa manipulação enorme, fica desse jeito.